Bem-vindos mais uma vez ao canal Arquitetura em Movimento. Eu sou Nayara Pires, professora de arquitetura, e hoje eu vou falar tudo sobre lâmpada e como iluminar o seu ambiente. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e compartilha com todos os seus amigos. E se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente está com dúvida em qual é o tipo ideal de lâmpada para você iluminar seu ambiente. Então esse vídeo foi feito para você. Fica aqui comigo. E a iluminação pode tanto valorizar o seu ambiente como desvalorizar por completo. E aí você chega na loja de iluminação e se depara com lâmpada de LED, fita de LED, lâmpada tubular, lâmpada fluorescente, incandescente, halógena. E como se não bastasse, ainda tem que decidir quantos watts, quantos volts e quantos lumens essa lâmpada tem que ter. E eu sei que quando chega a hora de ver tudo isso, vira maior confusão, mas eu tô aqui para te ajudar. E primeiro de tudo, você precisa entender as características das lâmpadas. Então, na hora de comprar a sua iluminação, você precisa saber se essa iluminação vai iluminar o seu ambiente do jeito que você esperava e se vai funcionar realmente na rede elétrica da sua casa. E nesse momento é muito importante você prestar atenção na embalagem do produto e ver todas as informações que esse produto te dá, como temperatura de cor, fluxo luminoso, wattagem, voltagem e índice de reprodução da cor. Então, para começar, vamos focar nessas 5 características essenciais para você escolher a sua lâmpada. E para começar, vamos falar da temperatura de cor. E a lâmpada pode ser a mais branca, que é chamada de luz fria, até a mais amarelada, que é chamada de luz quente. E a temperatura da luz é medida em escala Kelvin, e a graduação pode variar desde o azul mais frio até o vermelho mais quente. Mas nos nossos ambientes, nós só usamos um espectro, que fica entre o branco e o amarelo. E por isso, essa iluminação é a mais confortável para ficar dentro do ambiente e realizar nossas tarefas. E as luzes mais quentes são aquelas que parecem mais com a luz do sol e deixam o ambiente muito mais acolhedor e muito mais aconchegante. E essas luzes costumam ter 3000 kelvins e são indicadas para ambientes residenciais, para bistrôs, para restaurantes e todos os outros ambientes que necessitam de uma luz mais aconchegante. E é claro que quando você pensa em iluminação para sua casa, não dá para sair colocando luz amarela em tudo, porque ambientes como cozinha e banheiro, por exemplo, precisam de luz mais fria porque passa a sensação de higiene, de claridade, e você consegue fazer suas atividades com muito mais precisão. A lâmpada fria, por exemplo, que possui mais ou menos 6000 kelvins, são excelentes para ambientes que a gente precisa ver tudo com o mínimo detalhe. Se você tem um ateliê na sua casa, por exemplo, é indicado colocar luz fria. Só não pode exagerar para não ficar com cara de consultório médico. E você sabe onde é muito importante prestar atenção na temperatura de cor? Na luz que você usa para maquiagem. E disso nós mulheres entendemos. E a temperatura ideal é de 4500 Kelvin, porque caso contrário a maquiagem pode manchar. E depois de vermos a temperatura da lâmpada, nós precisamos ver o fluxo luminoso. E a intensidade da luz é medida em lumen, e é essa taxa que faz a luz ser maior ou menor. Quanto maior a taxa, maior a luz. Sabe aquela lâmpada de filamento que a gente adora usar em decoração? Então, nós só conseguimos olhar para ela porque seu fluxo luminoso é de apenas 200 lumens. E agora vamos entender sobre watt e volt. Geralmente as pessoas acham que a quantidade de watt é a quantidade de luz que a lâmpada fornece. Mas não é bem isso. Watt é a quantidade de energia que a luz consome para funcionar. Ou seja, quanto maior o watt, maior o gasto de energia. E as lâmpadas de LED, por exemplo, consomem muito menos energia do que as lâmpadas incandescentes, por exemplo. E watt é diferente de volt, que é uma medida de tensão elétrica. E no Brasil isso pode variar entre 110 e 220 volts. Isso depende do tipo de construção, do tipo de cidade, entre outros detalhes. Um exemplo disso são os hotéis, por exemplo, que possuem geralmente tomada de 220 volts. Isso acontece porque alguns aparelhos elétricos, como por exemplo o chuveiro, demandam mais energia. Então, a tomada de 220 torna mais vantajosa. E agora vamos falar do índice de reprodução de cor,
que é o IRC, e mede de 0 a 100. Isso quer dizer que quanto maior o índice, mais nítido a cor fica. As lâmpadas com o IRC de 80 a 100 são as lâmpadas que possuem maior nitidez. Sabe quando a gente pega uma peça de roupa e não sabe se é preto ou azul marinho? E aí a gente sai por aí e de repente a gente vê que não está combinando com nada? Então, é para isso que serve o índice de reprodução de cor, para não deixar a gente cair nessas armadilhas. E agora que vocês já sabem tudo sobre as características das lâmpadas, vamos falar sobre os tipos de lâmpadas e onde usá-las. E eu trouxe aqui algumas lâmpadas que são fáceis de achar em todas as lojas, como incandescente, fluorescente, halógenas, lâmpadas eletrônicas e lâmpadas de LED. Bom, e as lâmpadas incandescentes são aquelas mais simples, que possuem bulbo de vidro e aquele filamento na parte interna. Bom, e até um tempo atrás, quando a gente pensava em lâmpada, era essa que vinha na cabeça. Só que essa lâmpada produz muito calor, ou seja, esquenta muito o ambiente e, consequentemente, gasta mais energia. O ponto positivo é que ela deixava os ambientes muito confortáveis, só que ela saiu do mercado e era usada muito também em fogão e em geladeira. Mas se você ainda tem esse tipo de iluminação na sua casa, a minha dica é substituir, porque hoje a gente já tem iluminação que substitui muito melhor esse tipo de iluminação e eu tenho certeza que vai reduzir sua conta no final do mês. E depois das lâmpadas incandescentes, eu tenho aqui as lâmpadas fluorescentes, como essa lâmpada tubular, mas hoje ela já foi substituída pela lâmpada eletrônica, como essa daqui. E eu também tenho duas compactas. E eu tenho aqui também as lâmpadas halógenas, que são perfeitas para valorizar pontos específicos do seu projeto, como por exemplo, objeto, parede e móveis. E eu tenho aqui também esse modelo, mas as mais conhecidas são as dicróicas, par e ar. E agora, a queridinha do momento, as lâmpadas de LED, que conseguem reproduzir todas essas iluminações que eu mostrei até agora. Ela ainda é cara, mas seu custo-benefício compensa muito em relação a todas as outras lâmpadas. A lâmpada de LED é a mais econômica e ela dura mais de 25.000 horas, enquanto aquela incandescente que eu mostrei no início dura apenas 1.000 horas. E como hoje em dia já existem diversos modelos e tipos de lâmpadas LED, é preferível que usemos estas. Como por exemplo as fitas de LED, tanto de temperatura de cor quente quanto fria, e hoje são utilizadas em sancas de iluminação, mobiliários, nichos ou qualquer ambiente que você não quer uma iluminação direta. E eu trouxe aqui também os plafons, que podem ser tanto de embutir quanto de sobrepor, e que geralmente são centralizados em ambientes como quarto, sala ou também áreas comerciais. Eu tenho também as lâmpadas comuns de LED, como por exemplo essa iluminação de bulbo, que pode ser utilizada tanto em luminária quanto em arandelas e deixar o ambiente muito mais aconchegante. E a vantagem dessa lâmpada é que ela não esquenta, então você pode deixar o seu cômodo mais agradável. E outra iluminação muito utilizada é o spot de luz, que pode ser instalado em sanca de iluminação de gesso ou também em gesso sem que haja necessariamente uma sanca. Contudo, a sua estrutura permite também que seja instalado em móveis, prateleiras, nichos, entre outros locais. O spot de luz quadrado traz muito conforto e aconchego para o seu ambiente. Mas antes de terminar, eu quero falar sobre a conexão elétrica, porque hoje a gente não usa mais aquelas fitas isolantes para tirar a tensão elétrica do fio à hora de unir as duas pontas. A gente usa a conexão automática, que são essas pecinhas pequenininhas que permite que a gente ligue os fios e conecte a iluminação da sua casa. E eu quero deixar meu agradecimento para a Eletroservice, que forneceu toda essa iluminação para fazer esse vídeo hoje para vocês. Eu acho que agora está muito mais claro para vocês sobre todas aquelas características que a gente precisa saber à hora de comprar a iluminação ideal para o seu ambiente. E também saber aonde usá-las. E eu espero ter ajudado, mas qualquer coisa, comente aqui embaixo, coloque nos comentários se vocês gostaram do vídeo ou não, e mais dicas para eu poder gravar e sempre trazer conteúdo novo para vocês. Um super beijo e até semana que vem!